Muita gente pergunta, e se pergunta, às vezes é conversa de debate na mesa, o que seria o espinho na carne de Paulo? Eu não sei, eu acredito que você também não sabe, mas Paulo fala que, por causa das muitas revelações, Deus lhe conferiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Eu penso que não tem nada que esbofeteia mais a gente que os nossos ciclos de derrota. Nossos ciclos de derrota em coisas que a gente vive dizendo para a gente mesmo que a gente não vai mais cair, vive dizendo para a gente mesmo que a gente não vai tropeçar. E muitas vezes a gente acredita que já conseguiu se estabilizar naquele ponto, mas quando se vê derrapando de novo, se vê caindo de novo, e isso machuca, maltrata, porque vai estabelecendo um sentimento de desistência naquela área, vai estabelecendo um sentimento de fracasso naquela área, e a gente tem que lidar com aquilo. Aí aquilo mexe com esses pontos de fracassos, de quedas, esses pontos de ciclos, de derrotas, são verdadeiros anjos de Satanás nos esbofeteando. Mas Paulo disse que eles tinham um propósito, e o propósito era entender a graça. Entender a graça. E sabe, eu não sei como é que outras pessoas vão interpretar isso, mas eu percebo que tem alguns ciclos de derrota na nossa vida, que eles estão na nossa vida para que a gente de fato, de verdade, entenda a graça. Sabe, porque muitas vezes a gente nega para o outro um perdão, ou uma dádiva, ou um favor, que muitas vezes a gente se vê no quarto sussurrando baixinho, pedindo para Deus o mesmo perdão, o mesmo favor, a mesma graça. Nossos ciclos de derrotas, alguns deles, são verdadeiros anjos de Satanás nos esbofeteando para que a gente entenda a graça. E quando que eu entendo a graça? Eu entendo a graça, ou eu cresço no entendimento da graça, quando eu já não cobro do outro, já não oprimo o outro numa fraqueza que naquele ponto, em mim, é um ponto forte. Por quê? Porque daquilo que eu sou forte, quando eu não compreendo o outro, que é fraco, eu vou precisar entender graça. Nós temos uma frase aqui em casa, e nunca exigir do outro, por fruto, aquilo que na minha vida eu tenho por dom. E nunca exigir do outro, por fruto, aquilo que na minha vida eu tenho por dom. Vou citar um exemplo. Minha Lulu sempre foi gordinha, sempre lutou com a comida, sempre brigou muito com a comida, sempre. E eu sempre fui magro. E não importa o que eu como. Como diz a minha mãe, eu posso comer um boi com galho e tudo que eu não engordo. Eu como doce, salgado, eu como um x-salada, 2 x-salada, eu não tenho limite para comer e eu não engordo. É uma genética, não adianta nem você ficar com inveja. É uma genética, Deus me deu isso. E a minha Lulu brigou com um prato de comida uma vida toda. Era um ponto de fraqueza dela. Ela já tem um demônio esbofeteando ela todos os dias por conta disso. Eu não preciso ajudar o diabo na vida dela. Mas eu poderia instigar ela a isso. Por quê? Porque olha aqui. Por outro lado, a minha Lulu, ela acorda muito cedo. Eu acho lindo quem levanta cedo. 5h30 da manhã, ela está acordada. E como ela é uma mulher muito proativa, como ela é muito diligente, quando eu levanto 8h30 da manhã, 9 às vezes, ela já fez tanta coisa que eu fico até envergonhado.
E só que ela acordou 5h30 da manhã, antes das 6, ela não consegue mais ficar na cama de jeito nenhum. E eu sou noturno. E ela, se eu tiver que, às vezes eu peço para ela ficar um pouquinho comigo na cama, ela não consegue. Ela não faz aquilo ali por fruto. É um dom. Deus deu a ela acordar cedo. E eu, para levantar cedo, é com esforço. Deus deu a mim. Não comer se eu quero, se eu não quero. E mesmo comendo não engordar. Ela não, é com muito esforço para não comer. Por isso que a gente tem alguns ciclos de derrota na nossa vida. Ouça, eu sei que não são todos, mas tem ciclos de derrota na nossa vida, que eles só não vão embora, porque a gente ainda não entendeu a graça, porque a gente cobra do outro ainda em pontos que ele é fraco, aquilo que eu sou forte. E aquele ciclo de derrota muitas vezes está ali para dizer que o que eu tenho como ponto forte ainda é graça. Isso não arranca a lei do esforço, isso não arranca a lei da meritocracia, mas coloca o que você tem, quer por graça, quer por esforço, a serviço do outro. Portanto, se você e eu queremos nos livrar dos anjos malignos, esbofeteadores, é importante a gente, o quanto antes, entender a graça e estender graça e pegar o que a gente é forte e servir, colocar a serviço daquilo que é fraco. Porque não tem coisa que mais faz você refletir sobre a graça e precisar de graça que é nos nossos ciclos de derrota. Que a gente mesmo, se fosse Deus, já não perdoava mais a gente. A gente mesmo já não tem mais paciência com a gente cada vez que tropeça ali. Mas cada vez que tropeça, encontra da parte de Deus perdão, graça, força para se levantar de novo. E essa mesma graça que deve ser dispensada. É por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro vivia a sua arrogância de fé, precisou ser peneirado pelo diabo para entender perdão, graça e a partir daí fortalecer os seus irmãos. Portanto, que o Senhor nos dê humildade e estender graça para que os nossos ciclos de derrota sejam vencidos o quanto antes. Deus abençoe.